Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. A respeito do que... Atenção, atenção, urgente, contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. No momento 18 horas do dia 20, de 2025, 18 de agosto de 2025, horário 16 horas 35 minutos. Atenção, contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Já está havendo confronto e desentendimento das autarquias entre o Legislativo, Executivo e Judiciário. Já temos o depoimento de membros do governo denunciando o Banco Master e já há conflito de tentativa de assassinato. Nós publicamos na página já um elemento e já mandamos para os youtubers para que coloquem na live, nesta live, em que este integrante do golpe que foi feito por Alexandre de Moraes, pelo falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva, Dino, todos eles se desentenderam agora, porque todos eles foram ameaçados pelo Putin, foram ameaçados pela China, a queima de arquivo. Então, eles resolveram fazer a denúncia do Banco Master, do grande jogo financeiro, que ele colocou que é uma fraude processual entre o Banco de Brasília, o Sistema Financeiro Brasileiro e o Banco Master. Então, ele teme pela própria vida, ele dá no depoimento, é uma figura crucial, era o secretário de Segurança no dia do golpe, do alto golpe do Luiz Inácio Lula da Silva, porque todos eles estão jurados de queima de arquivo. Então, o Alexandre de Moraes ele vai ser preso a qualquer momento, o Dino, as tropas dos Estados Unidos já se encontram no Distrito Federal e não temos tempo a perder. Como não há uma razoabilidade, abdicar e eles querem peitar, não acredita, então nós estamos lidando com narcoterroristas. Então vamos proceder imediatamente à captura de todos eles e levar eles à prisão. Todos, se for possível, no dia de hoje, 18 de agosto de 2025, horário 16h37, rumo ao Alasca. Tá ouvindo, seu filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva? Alckmin, a puta que te pariu. Alcolumbre, filho de uma puta. Hugo Mota, filho de uma puta. E vocês, partidos políticos de esquerda, filhos da puta. Todos vocês estão fadados à prisão, pelotão de fuzilamento, porque o crime é grave. Espionagem a serviço da China. Vocês entregaram o Brasil à China e não pode, não tem como. Então as tropas dos Estados Unidos da América e o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapan, quem está falando com vocês, do Tribunal Penal Internacional, na representatividade de 123 signatários do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional, do Supremo Tribunal Mundial, está determinando a captura e prisão de vocês a serem levados para o Alasca. Para o Alasca não, para o, Alcatraz. E todos vocês, seu dinheiro, suas putarias, seus bens, tudo confiscado. Vão pra puta que o pariu, seus filhos de uma puta. Entenderam? No dia de hoje, 18 de agosto de 2025, horário 16 horas 39 minutos. Já estamos de saco cheio, entendeu? Já pegamos o dinheiro de todos esses putos que se reuniram hoje com o senhor Trump. Todo mundo ficou sem um centavo, tudo confiscado, todo mundo sem grana. Vamos pra puta que o pariu. E tudo isso acaba hoje,
TV Globo e a puta que te pariu. E vocês aí, âncoras, filhos da puta, todo mundo fala a verdade ou vai todo mundo em cana ao pelotão de fuzilamento, seus filhos da puta! Não estão entendendo a merda que vocês fizeram? Não caíram na real ainda, seus filhos da puta? Pensavam que tinha dinheiro? Não tem porra nenhuma! O Putin já entregou todo mundo, falou com o filho da puta do falso, identidade falsa, Luiz Inácio Lula Silva, que o tempo dele acabou, que ele é queima de arquivo. E esse filho da puta começou a dizer: eu vou te matar, mandou matar o secretário de segurança, que foi nomeado pelo Dino, que foi lá dar voz de prisão ao crime como se chama, de perfídia, que sequestrou 1.500 pessoas, esse filho da puta, e que botou todo mundo em cana, todo mundo morrendo, e está morrendo lá na Papuda, esse filho da puta, e agora está com medo de morrer, e aí veio declarar que o Banco Master é um grande roubo no sistema financeiro do Brasil, todo mundo já sabe, seu filho da puta, então agora tu não quer morrer, tu quer prisão, tu quer ficar em cana, porque o Lula mandou te matar, mandou matar o Dino, mandou matar o Alexandre, mandou matar todo mundo, essa falsa pessoa chamada Luiz Inácio Lula da Silva, e o Alckmin, fudeu, não tem lugar para vocês fugirem, Brasília está cercada, vai todo mundo para Alcatraz, entenderam, seus filhos da puta? E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-447-34. Meu Pix é meu telefone celular WhatsApp, 5521-99742-0789. Fudeu, vocês são queima de arquivo. E vocês, âncoras da Globo News, sinto muito, são queima de arquivo. Entenderam? Então é melhor vocês se reivindicarem aí, o Marinho já dedou vocês, todos vocês estão pela bola 7. Fudeu para todos vocês. Entenderam? Maiores informações entraremos em contato. Por favor, nos ajudem e gratidão. Olha, você dizia que o Putin não cedeu nada e os Estados Unidos têm muito a ver com essa guerra. Não custa lembrar também aquele próprio movimento. Bom, muito bom dia, 18 de agosto de 2025, horário 7 horas da manhã, 18 minutos. Atenção, contra a espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Atenção, autarquias. Atenção, Polícia Federal, nova Polícia Federal, a nova ABIN, novo SEBIN, comandos de contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, novas autarquias, tudo novo, graças a Deus. Então vamos já aos fatos, atos e circunstâncias que já se estabelecem com a administração do senhor presidente Trump, ao qual ele quer ajudar, porque esta guerra não foi ele que realizou, ao contrário, ele quer todo mundo em harmonia, todo mundo tendo juízo, né? Principalmente que pensem com a cabeça e não com o fígado, porque todos estão um culpando o outro. A União Europeia não se cansa de culpar um país com o outro. A culpa é tua, a culpa é tua, a culpa é tua. Enfim, todo mundo quer se justificar, a NATO, a OTAN, todo mundo quer se justificar, o Pentágono dizendo: porra, como é que a gente deixou essa situação chegar até aqui? Mas a realidade é uma só. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Tiapano. Estamos árbitro na função, arbitragem internacional na investigação dos planos quinquenais da ONU, reduto da cleptocracia, sociedade de ladrões. Estes planos quinquenais reúnem todos os funcionários públicos que ocupam os cargos
públicos de parlamento, judiciário e executivo. Todos a confabular, a fazer dinheiro para eles e principalmente para o que foi descoberto. Um fundo comum que atinge acima de quinquilhão. Quinquilhão. A dívida externa dos Estados Unidos é de 43 trilhões. 43 trilhões os Estados Unidos deve. Ele tem esse dinheiro que é a dívida dos Estados Unidos e o Brasil tem 10 trilhões e assim sucessivamente. Então, quando você vai ver nos envolvidos desta trama toda, que são 196 países, e que poucos funcionários públicos no executivo, no judiciário e no parlamento, só cargo de chefia, de primeiro escalão, aportaram para um fundo mútuo entre todos eles, chegando a quinquilhão, ou seja, supera o trilhão, supera o quatrilhão, supera o quinquilhão. Porque eu falei que chega a quinquilhão, porque supera também um pouco mais, vai chegar a sextilhão. Mas está em quinquilhão. Então, todos vocês da Europa, todos vocês da América Latina, da Oceania, da África, todos, sem exceção, foram atingidos por este fundo, qual reivindica e estabelece boas intenções, aportando dinheiro para ONGs. Então, todas as ONGs do planeta, todas as fundações, todos os trabalhos benfeitores dos melhores intencionados, todos os empresários que são bem intencionados, que aportam doações para este fundo, em realidade se estabeleceram para eles serem manipulados por 3 malucos que, alegando que eles têm soberania nas bombas atômicas e que não tem, porque ninguém tem dinheiro suficiente para manutenção de bomba atômica. Bomba atômica você gasta muito dinheiro para manter elas vivas. Você gasta um sem fim, é como botar numa tomada dia e noite aceso para que essa energia seja consumida, e agora vocês chegaram à assertiva de que para ter inteligência artificial a conta é muito maior, ou seja, vocês têm que ter muito mais energia e muita mais água. Então, a conta, vocês estão dizendo, mas meu amigo, nós precisamos de dinheiro, temos que fazer a COP30 para arrecadar mais dinheiro para o fundo que está em quinquilhão. Nós com esse dinheiro podemos ditar a administração do planeta? Não, vocês não podem ditar a administração do planeta, porque vocês roubaram principalmente de que tem mais dinheiro. Quem é que tem mais dinheiro? Os Estados Unidos da América. Então vocês assaltaram os cofres dos Estados Unidos da América. Nas administrações Bush, Biden, Clinton. E tudo isto comprovado, e anteriormente também, que foi do seu mentor intelectual, o Kissinger, com o presidente à época, o Nixon. E que pegaram todos os trouxas, dizendo, olha, nós vamos botar na liderança a China, vamos fazer com que a China seja o gestor financeiro, vamos fazer ela uma grande fábrica, porque lá a mão de obra é de graça, é todo mundo escravo, e nós vamos proceder a utilizar a China. E vamos jogar a culpa no dia a dia, vamos ver quem vai levar as culpas. Então, de lá para cá, desde a época do Sarney até os dias de hoje,
foi um plano Marshall a cada segundo, a cada minuto, foi centenas de bancos falidos, foi dezenas de famílias destruídas, foi dezenas de milhões de conglomerados financeiros que deixaram de existir, outros ressuscitaram, e vocês foram fazendo este arcabouço financeiro deste fundo, já descoberto. E descoberto pela administração da IA, Inteligência Artificial, que opera para o senhor na gestão do presidente Trump. Então, o senhor presidente Trump, ele foi bem claro. Ele disse, olha, eu vou saber nos primeiros minutos se o Putin, esse baixinho metido a matador, aqui ele está com o rei na barriga, ele pensa que ele pode continuar lutando, fazendo a guerra à Europa, e a Europa também fazendo a guerra a ele, e que nós vamos continuar sendo enganados, e que nós vamos aportar para esse fundo para que o quinquilhão chegue a sextilhão. Eles estão enganados. Então, eu adverti o senhor Putin, o senhor já é obsoleto. Vocês da comunidade europeia, vocês também são obsoletos. Você também da Inglaterra, você também é obsoleto. Por quê? Porque nós já chegamos ao fundo, já chegamos quem tem as instituições financeiras, que quem assina por eles são vários elementos de prestígio, líderes de 196 países, judiciário de 196 países, pessoas de estirpe, grandes conglomerados financeiros de empresas globais, multinacionais, que todo mundo diz, essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa é um benfeitor da humanidade, mas em realidade ele está nesse fundo conglomerado de toda os 196 países da cleptocracia, sociedade de ladrões, para colocar a população à escravidão. Então, o que foi determinado? Eles nos plantearam. Como é que nós podemos proceder para que estes sujeitos, eles tenham vamos dizer assim, eles sejam levados presos e sejam lobotomizados, ou eles sejam recuperados mentalmente, porque a mente deles é brilhante para o mal. Eles chegaram a um quinquilhão, é muito dinheiro, é muita grana. E tudo fruto de roubo de famílias, de cidadãos do mundo inteiro, pessoas que não tinham o que comer, pensionistas, aposentados, jubilados, como diz na Argentina, aqueles que vivem de ajuda de fundos de amparo à miséria, todos eles foram roubados. Então tudo isto já é uma grande verdade. Então, o que nós devemos fazer? Devemos confiscar esse dinheiro todo e devemos colocar todos os que se beneficiaram desse dinheiro, que roubaram o próprio fundo, a serem levados ao pelotão de fuzilamento, a serem presos. Como é que nós devemos proceder? Então, há uma máxima. Qual é a máxima? Você primeiro tem que recuperar, tem que colocar todos eles numa sala, como fez o excelentíssimo mensageiro, o senhor Mohammed bin Salman, que ele é um notável, promissor gestor da nação árabe saudita e de todas as nações árabes, por isso que quando ele fala todo mundo ouve, é o descendente do senhor Salman, é o mensageiro soberano da Arábia Saudita, em que ele disse, como é que eu posso fazer? Ele reuniu todo mundo no hotel, todos os árabes que roubaram o Fundo Soberano da Arábia Saudita, colocou até a própria mãe no hotel, com as melhores mordomias, com as melhores bebidas, com as melhores comidas,
Ou seja, muito melhor de como eles vivem nos seus palácios. Tudo primo. Então ele fechou as portas e falou: vocês só saem daqui quando devolverem o dinheiro que vocês roubaram ao nosso soberano, o senhor Rei Salmão. Até a mãe dele. Então você dirá: poxa, o filho prendeu a mãe? Olha, a mãe está melhor do que estava quando estava solta, e ela tinha que roubar, porque ela achava que tinha que roubar, tinha que falar com os outros primos, entendeu? E era isso mesmo. Tinha bronca do pai do coitado, do Mohammed bin Salman. E eu imagino, porque você que é casado com uma única mulher, você sabe muito bem como ela age quando ela é contrariada. Imagina um sujeito que tem um harém, que está cheio de mulheres, que as mulheres dizem: você comprou essa calcinha para ela e não comprou. Não comprou para mim? Você comprou essa joia para ela e não comprou para mim? Eu também sou tua esposa. Então todas elas estão reclamando, uma fica olhando para a outra: por que que meu cabelo não tem o mesmo comprimento que o cabelo dela? Eu quero ter o comprimento igual ao cabelo dela. Eu quero ter as mesmas massagens, os mesmos perfumes, as mesmas cremes. Eu quero saber quanto que ela recebe para ela gastar, eu também quero. Então esse posicionamento é comum a toda a sociedade. Então imagina, então a administração é a seguinte: o Zelensky já está em Washington aguardando a reunião com todos os líderes da Arábia Saudita. Então eu quero dizer a vocês, da mesma forma que eu falei para o Putin, vocês são obsoletos. Vocês já estão todos nus, pelados. Conhecemos todo o dinheiro que vocês têm, aonde tem, o que fizeram com a grana, a cocaína que vocês cheiram, o baseado que vocês fumam, as suas amantes, o puxadinho, os seus apartamentos de orgia. Ou seja, já sabemos tudo, conhecemos vocês de cima para baixo. Mas nós temos que ser práticos. E qual é a praticidade? O que você pretende? Primeiro, que vocês devolvam o dinheiro que vocês roubaram à administração do povo americano, os Estados Unidos da América, que vem sangrando desde a Segunda Guerra Mundial, que vocês roubaram e que vocês fizeram um poço comum, dizendo: olha, nós vamos tirar ele da administração, vamos ficar nós na administração e nós vamos submeter todo mundo a que todo mundo nos pague e as nossas famílias vão ficar de eterno. Então vai ser o filho do Lula, já falecido, né? O Lula, porque quem está aí é um boneco, é falsa identidade. E aí, o que nós temos que fazer? Muito simples. O senhor Trump falou: essa briga não é minha. Quem fez essa merda foi o Bush, o Clinton, o Obama e o Biden. Então, se eu estivesse como presidente, isto não teria acontecido, mas aconteceu. E agora nós temos que resolver. E de que forma? Vocês vão comprar os produtos que a administração Trump vende. E o que os produtos da administração Trump vende? Eles vendem armamento, entendeu? Você vai pedir o teu pedido de armamento, você vai esperar na fila, porque tem que produzir o armamento. Então leva 6 meses, 1 ano, para você ter todas estas compras que você vai fazer com o fundo de quinquilhão, o fundo comum de vocês. Então esse dinheiro vai entrar de forma legal ao Tesouro dos Estados Unidos da América, porque o senhor Trump, ele é insubornável. Você vê que ele não está interessado em fazer hotéis, em fazer palacetes, em fazer cassinos, que ele também tem todo o direito de fazer, porque ele tem 45 milhões de dólares por mês para aplicar o salário dele no que ele quiser. Mas ele está interessado em botar a casa em ordem, porque ele não precisa mais de dinheiro. Ele precisa de ser humanamente um conselheiro. Estar no conselho
dos homens mais bem abastados do planeta. Não um fundo comum a todo mundo, e sim homens bem-sucedidos financeiramente de capital próprio, que vocês querem roubar, vocês querem acabar com a família árabe saudita, vocês querem tomar o petróleo deles, vocês querem submeter a todos os primos do mundo árabe a que sejam escravos, vocês dizem que vocês são bem intencionados, que vocês são bonzinhos, o Xi Jinping fala que ele é legal, o Putin diz que ele é extraordinário, todo mundo caga a goma que é o melhor amigo, mas em realidade estão de olho no dinheiro deles. Até os seus súditos que não têm um puto, um centavo, que é o dinheiro do rei, quando a realidade teria que ser diferente. Você, quando estiver na presença do rei, você tem que chegar e levar presente para ele, dar o melhor para ele. Olha, você é o soberano que está defendendo a minha família e eu de não ser morto, porque eu sou teu súdito. Então você me protege, você faz boa administração, eu faço plantações de soja, de açúcar, eu tenho gado e eu estou bem sucedido porque você administra e não me rouba e eu estou feliz, então eu estou te trazendo esse dinheiro para você, meu rei soberano. Então ele pega esse dinheiro e bota no fundo soberano da Arábia Saudita, ele bota nas mesquitas, 2 mesquitas sagradas, para ser administrada para os pobres, para aqueles miseráveis que não têm o que comer. E não vocês que chegam e dizem, eu sou um funcionário público, eu sou presidente eleito e eu vou permanecer mais 5 anos eleito porque eu modifiquei a Carta da República, a Constituição, e tudo por ideia do Xi Jinping, porque a administração da área jurídica, do processo jurídico a ser entregue à justiça, tem uma formatação de autoridade opressora e imoral em determinar as queixas, as lawfare, a serem determinadas contra os teus alvos, né, China. Então quem manda aqui no judiciário é a China. Quem manda por quê? Porque eles têm esse modus operandi. Então, eles dizem, a hermenêutica mudou, agora é tudo com o Supremo, não é mais com o Judiciário primeira instância, segunda instância, terceira instância, quarta instância. Não, agora é tudo com o Supremo. O Supremo, a própria palavra fala, Suprema Corte. Todo mundo vai ser julgado lá. Civil, deputado, governador, prefeito, maquinista, carpinteiro, varredor de rua, chofer, todo mundo vai ser julgado pelo Supremo. É o que está acontecendo. Então a casa caiu para vocês, entendeu, Lula? Então hoje você está reunido, Lula, com todos os filhos da puta que compõem o teu governo, um bando de ladrão, que todos eles falaram, porra, eu tenho que aportar a grana que a gente roubou do governo do meu estado, são 26 estados que a gente roubou, são 5.070 municípios que a gente roubou dos pobres, roubou dos aposentados, e a gente tem que mandar esse dinheiro para o fundo que é um poço comum para todo mundo? Sim, você tem que mandar esse dinheiro para lá. E agora o que é? Agora os americanos estão dizendo que a gente tem que comprar armas para o exército brasileiro. E aí todo mundo fala, Lula, você não assina essa porra não. Eu não vou, o dinheiro que eu roubei dos brasileiros, para entregar para o gringo que vai mandar armas para o exército brasileiro, para a marinha, para a aeronáutica, nos defender de quem? Da gente mesmo? Ou seja, o exército vai pegar um dia, vai se voltar contra a gente e nós vamos acabar como acabamos na última vez. Expulsos, né? E alguns outros mortos. Então, Lula, não assina essa porra não. Perfeito, você tem o direito de dizer para o Lula não assina. Agora eu pergunto para você, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, você, ministro da Casa Civil, você, Lewandowski, filho de uma puta do Supremo Tribunal de Justiça, você, André da Polícia Federal, e os teus 10 superintendentes ladrões,
todos vocês, bancos, que o encarregado da administração que descobriu esse fundo vai falar hoje com o presidente do Banco Central, aqui no Brasil, e vai falar com o dono de todos os bancos domésticos. E vai dizer para eles, olha, vocês estão nus, a gente sabe onde está a grana de todo mundo, quem participa em alimentar essa liderança que está todo mundo brigando entre si, a China briga contra a Rússia briga contra a China briga com a Norte-Coreia, briga com o Putin, ou seja, os caras não sabem para onde correr porque todo mundo está puto, porque todo mundo aportou com dinheiro e todo mundo agora tem que aportar com o que eles dizem ter e não tem. Submarinos nucleares, ogivas nucleares, mísseis, balas, insumos para fazer a opressão. Entendeu? E morrendo gente adoidado. Como é que o cara morre? Tanta gente está morrendo mais nessa guerra da Ucrânia do que todas as guerras juntas. E são guerras mundiais. E você diz, estão usando arma nuclear? Não, estão usando nem arma. Tudo obsoleto, drone, aviãozinho de cartão, enfim, um monte de parafernália que eles não têm dinheiro. E cai uma bombinha, mata 10, mata 20, entendeu? E como é que mata 10, mata 20 com um dronezinho que compra a 1.500 prata em qualquer supermercado e joga bombinha? É porque eles estão obsoletos, nus, e todos já estão sentenciados à morte. Então eles querem permanecer e não querem entregar o dinheiro. Como eles não podem entregar o dinheiro para subornar o senhor Trump, porque o dinheiro já foi descoberto por 60 agências de inteligência, não foi o senhor Trump que descobriu, olha, eu sei onde é que está o dinheiro, vocês meteram a mão aqui no dinheiro, eu quero uma parte como fazia Biden, como fazia Obama, como fazia Bush, como fazia Clinton, como fazia Kissinger, como fazia o Nixon, como fazia Sarney, como fazia todo mundo roubando a turma toda. Então, a ordem é a seguinte. Já descobrimos que vocês adulteraram as urnas eletrônicas, que o Barroso pagou 9 milhões para os presidentes de partido, para que eles colocassem os deputados federais deles a votar que não era necessária a impressora do voto. Porque com a impressora do voto, você tem a impressão daquela máquina que está acarretando o voto. Você diz aqui, votaram 5.000 pessoas, que é a capacidade daquela área de votação e que os votos estão todos identificados com as urnas impressoras. Então, não tem urna impressora, tem um chip de Taiwan, que quando você apertava na fotografia do Bolsonaro, esse voto ia para o Lula. Entendeu? E tudo era assim. Até que algumas máquinas deu tilt, o sujeito apertava na fotografia do Bolsonaro e aparecia o voto com a cara do Lula. Aí chamava o sujeito, olha, eu apertei aqui o voto botando no Bolsonaro e me apareceu a fotografia do Lula. Não, é isso mesmo, é assim, não é isso mesmo, não, aqui estão roubando o meu voto, eu quero fazer uma queixa no Tribunal Superior Eleitoral. Então o Tribunal Superior Eleitoral, todo mundo está agarrado o Fachin, que já presidiu as votações, que ele comprou o arcabouço de inteligência artificial, um supercomputador do Tribunal Superior Eleitoral, monocraticamente, não houve licitação. Ou seja, um computador preparado. Preparado por quê? Preparado pela tecnologia IA da China, de Taiwan, para manipular o voto. Então, como houve fraude, quem ganhou as eleições? Quem foi fraudado? E quem foi fraudado? O senhor Bolsonaro. Então, o senhor Bolsonaro, ele é o presidente da República Federativa do Brasil. Dito por quem? Por quem cometeu o crime. E quem cometeu o crime? Estados Unidos da América, a administração Biden, a administração Obama, a administração Bush.
Então as urnas foram fraudadas. E quem está metido nessa porra? O Barroso, o Fachin e o Gilmar Mendes, todo mundo que está com a captura da Lei Magnificat. E o senhor Trump, ele está fazendo o possível e o impossível para que eles deter essa ação, porque essa ação foi projetada por 60 agências de inteligência. Ou seja, o sujeito monitorou, chegou às provas, fatos, atos e circunstâncias que disseram o criminoso é esse aqui. Entendeu? Então, o Trump está dizendo, porra, o que eu posso fazer? Olha, faça o que você disser, mas o crime está exposto, o corpo está no chão. Então deu merda. Então, já que deu merda, o corpo está no chão, o senhor determina, vocês têm que soltar o Bolsonaro. O Bolsonaro, a família dele, entendeu? Botar ele na presidência, ele tem que administrar até o final de 2026, haver as eleições, se ele assim determinar. Vocês dos partidos políticos, vocês têm que ficar pianinho, dizer que sim, que tem que haver anistia, que tem que sair dessa merda, desse flagrante, porque já choveu merda no ventilador, porque vocês estão protelando, porque claro, vocês dizem, eu tenho mais de um quinquilhão em dinheiro, tenho muito dinheiro, eu compro quem eu quiser, eu posso fazer lawfare, eu posso brigar na justiça, que a justiça internacional vai estar comigo. Não, meu amigo, a justiça internacional, sinto muito, mas ela é a que praticou o crime. Então você, notável operador da lei, advogado de merda, filho da puta, você está envolvido, teu escritório, em vários outros procedimentos. Entendeu? Porque caiu todo mundo, deu merda pra cacete. Tá todo mundo nu. Porque roubaram o dinheiro dos Estados Unidos da América. E botaram todo esse dinheiro no fundo comum. E são empresários, é alta sociedade, são atores, são atrizes, são donos de conglomerados de televisão, são donos da mídia, dos jornais, são capitalistas em jogo, são traficantes de droga. Todo mundo tá com a merda até o pescoço, tá até aqui, entendeu? Tá todo mundo comendo cocô. Então, hoje, todo mundo foi chamado para ir à Casa Branca. Você diz assim, porra, mas o salão oval da Casa Branca é tão pequenininho, mal entra um monte de repórter, todo mundo conglomerado, todo mundo apertado, e eles sentados em umas cadeirinhas, um e outro, e tudo cheio, porque aquilo é um ovo, né? E vão botar toda a Europa ali dentro. Meu amigo, se ele chamou, é porque ele vai olhar para cada cara de um e vai dizer, você tem tanto no fundo, você tem tantos milhões. Você gastou ontem com a tua amante, você comprou para ela um Patek Philippe, você comprou uma Fuego, um Diabo de Maserati. Olha, você deu dinheiro para fulano, para o teu amante, ele sabe tudo, tudo fresquinho. Ele tem as notícias de hoje, fresquinha, o que você fez no banheiro, a merda que você cagou, a comida que você comeu na véspera. Ele tem tudo que você possa imaginar. Então ele está tranquilo. Ele chega e diz, tudo bem? Aí ele pega quando ele tem muita raiva, porque chega numa hora que ele não consegue disfarçar. Porque o cara quer tirar ele de otário. Aí ele olha assim e fala, puta que o pariu, esse filho da puta quer me tirar de otário. Mas ele não vai discutir, ele já sabe de tudo. Então ele pega com a braçadeira, com essa mãozona enorme que ele tem, e ele puxa o teu braço para ele, desloca o ombro do cara, aperta a mão do sujeito, o sujeito fica com a mão toda paralisada, entendeu? Porque ele tá puto com o cara, entendeu? Mas o bichona Macron adora, porque um tapinha não dói, ele quer sentir dor, sacou? Ele gosta de ser arrombado, o cu dele não tem prega.
Ele peida e se caga. Então, o que acontece? Eles querem sentir isso. Entendeu? Porque eles são maquiavélicos. Então, eles todos têm reunião hoje. Toda a Europa. Todo mundo que está posando de bonzinho, de que não vai ser descoberto, e que eles mandaram dinheiro para esse fundo, que tem mais de 5 bilhão. Se você vê que a dívida externa dos Estados Unidos é 43 trilhões, e o outro lá tem 5 bilhão, supera a dívida externa americana, é porque meteram a mão grande dentro do Tesouro Americano. Como meteram a mão grande aqui em 10 trilhões do dinheiro brasileiro. Como estão metendo grana na Europa, na Oceania, na África, em tudo que é lugar. E todos eles se juntaram para fazer um poço comum e roubar. Então hoje é dia 18 de agosto, 7 horas da manhã, 51 minutos. Meu conselho, se conselho fosse bom, se venderia na farmácia. Vocês têm que se desfazer desse dinheiro flagrante. Porque é um dinheiro flagrante que foi descoberto na Suíça, em Liechtenstein, nos paraísos fiscais, que tem a assinatura de vocês, quem é a fundação, o agente financeiro criado pela inteligência artificial da China, da Rússia, dos grandes pensadores, que disseram quem está administrando isso aqui é o administrativo financeiro, rainha das coxas. Mas tem o cara que tem que assinar para liberar a grana. Então chegaram até vocês, entendeu? Então tá ator, atriz, dono de Hollywood, dono de filme pornográfico, dono de boca de fumo, dono de máfia, todo mundo, o nome dos caras tá lá, entendeu? Então, fedeu. Então para você mandar esse dinheiro, tirar ele da tua conta de merda para que você, ou seja, não te pegaram o crime você já foi pego, tá, todo mundo tem, mas para que você, vamos dizer assim, possa fazer uma delação premiada, possa mudar de nome, possa ter uma nova identidade, morar no deserto dos Estados Unidos, entendeu? E continuar vivendo, tirando onda, dizendo, eu era um pica, eu fui ladrão a minha vida inteira, eu comecei como office boy, militante do partido político, cheguei a presidente da República, entendeu? Aí você vai passar os teus últimos anos contando para os teus netos que vão dizer, esse velho tá cagado, tá louco, tá dizendo que ele fez isso, fez aquilo, e não vou acreditar nesse porra porque tá maluco, entendeu? Porque vocês vão ter que se desfazer desse dinheiro. Então de que forma? De forma lícita. Então Lula, você vai deixar que os Estados Unidos venda todo o armamento que ele quer para o exército brasileiro. E aí você diz, mas o exército está na minha mão, porque eu dei muito dinheiro para o exército, eles estão ganhando comissão de todas as compras que eles estão fazendo. Sim, eles estão ganhando comissão. Mas eles estão trabalhando para ele, não estão trabalhando para você. Entendeu? Então eles dizem, eu tenho que salvar minha família. Porque eu fui entrar na história desse filho da puta chamado Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, Alexandre de Moraes e a puta que os pariu, os partidos políticos, e só me rabaram e agora eu estou aqui rendido, tendo que fazer o que esses filhos da puta quer. Aí chegou um americano e falou, tudo bem, eu vim aqui te livrar desses filhos da puta, tu quer? Claro, o que eu tenho que fazer? Olha, nós vamos vender avião supersônico, vamos vender submarino nuclear, nós vamos vender armas, vocês vão ter arma de última geração, vocês vão estar todos armados e tal. Porra, e ainda vão ganhar comissão. Que beleza, muito obrigado, meu querido presidente dos Estados Unidos, senhor Trump. Então, vocês vão continuar com esse ladrão filha da puta? Não, nós estamos fechados com você. Onde é que você quer se estabelecer? Olha, nós, bem na fronteira, bem na ponte, onde divide Paraguai do Brasil, nós vamos botar um grande Forte Apache.
Vamos fazer um pentágono 5 vezes maior. Perfeito, fica à vontade. E onde mais? Olha, um estão dizendo Campo Grande, outro estão dizendo que é Fernando de Noronha, outro, onde você quiser, meu querido, a casa é tua, fica à vontade, não tem problema nenhum. Olha, nós vamos botar nas 10 fronteiras secas dos países que se corromperam e que submeteram a população a andar pela estrada, tendo terras para plantar, para colher, não pode pegar uma banana que está na árvore, não pode pegar uma fruta que está na árvore apodrecendo, uma manga, não pode porque o exército mete bala, então eles têm que continuar marchando pelas estradas, entendeu? E chegar na fronteira com os Estados Unidos e fazer o possível para entrar. E o Biden deixa entrar, entendeu? Para deixar todo mundo. Aí ele diz: manda esses filha da puta para Nova York, manda esses filha da puta para a Califórnia, manda esses filha da puta para Miami, manda esses filha da puta para o Alasca. Ou seja, ele distribuiu um monte de nego que fugiu, saiu da prisão, entendeu? Que não tem aonde ir, que só vai ser morto e tal. E fez isso com os Estados Unidos. Entendeu, meu amigo? Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-447-34. Meu Pix é meu telefone celular, 5521-99742-0789. Eu te aconselho a que você sempre tenha bons pensamentos para comigo, que diga que eu sou lindo, maravilhoso, porque eu não estou preocupado e não faço questão de que você ache eu lindo e maravilhoso, mas o pessoal que guarda a minha saúde, que não querem que eu fique doente, que eles não querem que eu caia da escada, que eles não querem que ninguém me xingue, e eles ficam só monitorando vocês, entendeu? Então cuidado, porque muita gente que tinha uma missão de me visitar, vou visitar o velhinho vai infartar, ele já vai para o céu, foi para o spa e não voltou. Entendeu, meu amigo? Então tem um monte de nego que foi para o spa. Foi para o spa que o pariu. Entendeu? Então não seja você mais um. Não se habilite, porque são 60 agências de inteligência. Não são 60 países que têm 60... Não, são 60 agências que trabalham para cada serviço de inteligência de cada país. São 196 países. Entendeu, meu amigo? Então fudeu. É merda para tudo que é canto. Então você faça de forma legal, você vai devolver o dinheiro que vocês meteram na população, roubaram dos Estados Unidos, e os Estados Unidos vai chegar a um ponto que não deve mais 43 trilhões de dívida. E aí não vai ter mais imposto de renda a pagar nos Estados Unidos, todo mundo lá vai ser próspero, como todos os países também, América Latina, África, todo mundo vai viver bem, tranquilo, e o senhor Trump vai ser considerado um sujeito de boas intenções, que ele vai muito bem financeiramente, e ele vai ter um monumento, um prédio, onde todo mundo vai estudar como ele chegou a essas brilhantes conclusões, a essas administrações, da mesma forma que o senhor Mohammed bin Salman, um grande sadista. Entenderam? Foi claro? Fiquem com o senhor Yahushua Merushaim Yahushua, e com o senhor Hashem, e com o senhor Allah, Super Allah, Allahu Akbar. Fiquem tranquilos e vamos trabalhar. Vocês veem o dono da Globo com, uma frota de iates que, só 3, 4 pessoas detêm a fortuna, o dinheiro todo do Brasil. Alguma coisa está errada, né? Não está errada, não. É que eles estão administrando o dinheiro roubado de todos nós, dos velhinhos do INSS. O que faz um sujeito roubar o aposentado? O que leva o sujeito a roubar R$40, R$10 de um aposentado? Por quê?
tanta maldade. Aí, o que eles estão dizendo? Que vocês cometeram crime aos direitos humanos. Vocês dizem ainda que não cometeram, roubando os aposentados? Roubando as crianças nas varas de tutela e curatela? Hein? Do judiciário? Vocês são filha da puta. Então quando eu falo, você é um filho da puta ladrão, você é um assassino, você é um estuprador, você merece a morte, entendeu? Não sou eu que estou falando, são os fatos, atos e circunstâncias que determinaram que você foi levado ao pelotão de fuzilamento. Para que você não seja justiçado agora imediatamente, você vai ficar cautelado, vai ao Paraguai, vai chegar lá na divisão do FBI e vai dizer, olha, eu era ministro do Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui está o pendrive, eu roubei tanto, eu quero morar no meio do deserto, mudar de nome e viver velhinho até morrer. Perfeito, vamos estudar teu caso. Aí vai outro, vai outro, vai outro. Claro, ele não pode botar aqui no consulado americano do Rio de Janeiro que todo mundo estava esperando que você, Lula, mandasse os adidos militares dos Estados Unidos, toda a autoridade americana embora. Mas você é esperto, você falou, não, porra, não vou matar os caras embora, porque depois eu vou recorrer a quem? Com quem eu vou negociar a minha liberdade? Eu tenho um monte de gente para entregar, eu sou a versão do Stalin 2. Da Rússia eu sou o Stalin 2. Da China eu sou o Mao Tse-tung 2. Da Norte-Coreia eu sou ressuscitei o pai do gordinho anão que está lá como ditador. Do Irã eu sou o profeta Ali, eu sou mais um Ali, entendeu? Então, meu amigo, fudeu, foi pro caralho, entendeu? Então vocês entreguem o dinheiro, sim, senhor Trump, nós vamos comprar tudo o que o senhor quiser. O que o senhor quer que a gente compre? Drone, compre navio, compre bala, compre canhão, compre farda, dê um rancho, ou seja, comida, almoço, café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar, lanche de madrugada para todos os que estão tomando conta dos paióis, do exército, luz, infraestrutura, computadores, ar-condicionado, camas com colchões decentes, banheiros extraordinários, ou seja, tudo de primeira classe. Sim, senhor, eu vou fazer tudo isso. E vai devolver o dinheiro. E quando o dinheiro acabar, e aí chegarem até você está na fila sendo julgado pelo Fachin, pelo Zanin, pelo Toffoli, pelo Alexandre de Moraes, que eles estão lá sobrevivendo, julgando vocês, que eles não podem cobrar porque vocês não têm mais dinheiro. Então eles estão dizendo, e agora? Nós temos que salvar vocês, porque senão vocês vão entregar a gente. Entendeu? Ou seja, você tem que desfazer essa merda toda. Mas claro, sempre tem um filho da puta que não acredita e que vai dizer, não, vamos peitar, vamos pro pau. Vamos continuar matando na guerra da Ucrânia, vamos continuar matando na Rússia. Sequestraram 45 mil crianças, o russo pegou as criancinhas, as menininhas bonitinhas da Ucrânia e botou em orfanato e agora está distribuindo para lares russos para que elas sejam estupradas. E os garotinhos também, vai virar tudo viado. Então, tudo isso é de direitos humanos, mas ninguém fica gritando Rússia, 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 ninguém fica gritando Europa, Ucrânia, Ucrânia, Ucrânia. Não, você não vê ninguém gritando, um brigando contra o outro, o povo dizendo, ô seu bichona, Zelensky, tu é um viado filha da puta, que toca o piano com o teu caralho, fica batendo, você dança a dança do vento, tu é viado, tu é um filha da puta, tu não é presidente da Ucrânia. Ou seja, você não vê ninguém, você só vê um monte de otário dizendo Palestina, Palestina, vocês são os otários filha da puta. Entendeu? Fui claro. Então, sejamos práticos, seus filha da puta. Entrega tudo o que vocês roubaram, os mais de quinquilhão,
são quinquilhões e quatrilhões e trilhões e bilhões e milhões e mis de dinheiro que vocês roubaram e roubam todo dia. Tá bom? Foi claro? E aí esse dinheiro vai entrar de forma legal, ele vai entregar os armamentos, as fábricas vão ser promissoras, todo mundo vai ter emprego, ou seja, ele vai desfazer a merda do Clinton, do Bush, do Biden, do Obama e do Kissinger e do Nixon e do Sarney até o interstício do senhor Bolsonaro, não é? Porque só teve ladrão, tudo juntinho, tudo filha da puta, não é? E vamos resolver o problema da humanidade, tá bom? E reza para o louro, para o senhor Trump estar bem de saúde, porque se botar outro lugar dele, não sei não, mas a pressão é em cima de quem está administrando, entendeu? Então o senhor Trump falou assim, olha, eu tenho uma ferramenta, qual é a ferramenta que eu tenho? O senhor tem aqui taxas. Taxas? Foi feito na guerra americana, onde todo mundo teve que pagar taxa para vender mercadoria para os Estados Unidos. O senhor vai botar todas o pessoal que roubou, que usou o celular, ou roubou o satélite, o sinal do satélite, o sinal do SWIFT, todo mundo diz assim, o SWIFT está na Bélgica, ninguém vai interferir no SWIFT. Claro, quem vai interferir na administração da Bélgica? É só tirar o sinal vai para casa do caralho. Entendeu? O que aconteceu? Não sei. Apagou o sinal do SWIFT. E o dinheiro? Que dinheiro? Pergunta para a administração da Bélgica. Aí pergunta para a administração da Bélgica. Cadê o dinheiro? Que dinheiro? Ué, tá tudo no dados lá do SWIFT. E o SWIFT tá onde? Foi pra puta que o pariu. E o Galileu? Que houve com o sistema Galileu, que é a mesma coisa que o sistema SWIFT, que usa o Putin, que usa a Europa? Onde foi esse sinal? Não sei, foi pra casa do caralho. Entendeu? Não peita, não queira dar uma de estúpido, não queira... Você não inventou o espaguete, você não inventou a roda, você não inventou a pólvora, você é um simples otário filha da puta que só sabe reclamar que nem... Entendeu? Então, por favor, viralize isto o máximo possível. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho. Hoje, dia 18 de agosto do ano de 2025, acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chiapan. Na sequência, vamos assistir às matérias de utilidades públicas, nacional e internacional. Vamos lá! No nome do Senhor Jesus Cristo! Em entrevista explosiva e desastrosa ao Washington Post, Moraes surtou. Ele desafiou Donald Trump. Ele disse que ele não vai recuar 1 milímetro e disse muito mais que eu vou te mostrar agora. O que eu vou te mostrar é com certeza o maior surto da história do ministro Alexandre de Moraes. É uma verdadeira certidão de loucura que a gente pode dar para ele, de destempero mental, de desequilíbrio emocional. É inacreditável. O ministro Alexandre de Moraes simplesmente deu uma entrevista a um dos maiores jornais dos Estados Unidos, o Washington Post, em que ele praticamente deu o dedo do meio para Donald Trump, como ele tinha feito lá com os torcedores do Corinthians naquela foto inesquecível e que, aliás, gerou a demissão do fotógrafo inocente que trabalhava para o Estadão. Vamos agora para essa entrevista, então, que foi publicada em português no jornal O Globo, porque você vai ficar tão indignado, tão chocado quanto eu ao ver como o ministro Alexandre de Moraes surtou de vez. Não existe possibilidade de recuar 1 milímetro, diz Alexandre de Moraes ao Washington Post. Ao jornal americano, Moraes disse não se intimidar depois do governo americano Donald Trump impor tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros, revogar o seu visto de entrada no país e incluí-lo no rol de sancionados pela Lei Magnitsky, sob o argumento de supostas violações de direitos humanos de Bolsonaro e outras figuras da direita brasileira. Não existe a menor possibilidade de recuar nem 1 milímetro, disse Moraes durante a entrevista concedida no gabinete dele nesse mês. Faremos o que é certo. Receberemos acusação,
Analisaríamos as provas. E quem tiver que ser condenado, será condenado. Sei, é verdade esse bilhete, né? Quem tiver que ser absolvido, será absolvido. É muito verdade esse bilhete. E eu acho que eu nunca vi alguém tão kamikaze na minha vida quanto o ministro Alexandre de Moraes. E depois de ler essa entrevista, eu tenho certeza de que o ministro está tomado pelo ego, pela vaidade, que ele realmente acredita que ele é mais poderoso do que Trump e mais poderoso do que os Estados Unidos. Ficou evidente agora que o ministro realmente acha que ele consegue brigar de igual para igual com os Estados Unidos. E pior que isso, que ele acredita que ele vai vencer essa briga. É surreal. Ele dizer que ele não vai recuar 1 milímetro para um dos principais jornais americanos é um verdadeiro dedo do meio para o Donald Trump, que não responde muito bem, vamos e convenhamos, a esse tipo de gesto. Semana passada, quando o Trump se encontrou com o Putin no Alasca, Trump simplesmente colocou caças americanos com um B-2 para sobrevoarem a cabeça do Putin, só para deixar bem claro para ele com quem que ele estava conversando. Assiste aqui comigo, ó. Olha aí. Olha lá. O B-2 no meio e os caças. Gente, aquele avião ali no meio que você viu, para quem não sabe, é um B-2. Uma das mais mortíferas e mais poderosas armas do arsenal americano, que foi usado recentemente, inclusive, para atacar aquelas instalações nucleares anti-bunker no Irã. Só tem 21 desses aviões no mundo, ele é invisível a radares, tem capacidade nuclear e o custo dessa arma é de mais de 10 bilhões de reais. É o avião mais caro do mundo. É com isso que o Moraes está se metendo. Mas calma. Calma que a loucura do ministro só piora. Continua aqui comigo na reportagem para você ver na entrevista do Moraes. O jornal ouviu 12 amigos e colegas de Moraes. A maioria, segundo o Washington Post, defendeu o ministro como alguém cujas medidas firmes ajudaram a preservar a democracia brasileira em um momento em que o autoritarismo cresce em todo o mundo. Mas outros, vejam, amigos e aliados de Moraes, afirmaram que ele se tornou poderoso demais, que ele cometeu excessos, o que teria colocado a legitimidade do STF em risco. Moraes discordou. Ele disse que o Brasil havia sido infectado pela doença do autoritarismo e que seu papel seria aplicar a vacina. Que médico, hein? Não há como recuar daquilo que devemos fazer, afirmou. Digo isso com total tranquilidade. Isso aqui é megalomania pura. Quanta vaidade e quanta distorção da realidade. Vejam como Moraes realmente acredita, no fundo da sua alma, que ele é o verdadeiro salvador da democracia. Ele diz combater o autoritarismo quando ele mesmo é o autoritarismo em pessoa no Brasil. Eu vou pular essa parte aqui seguinte, aqui, que o Washington Post aqui vai falando do inquérito das fake news, explica como que ele foi criado, mas, importante, o Washington Post omite aí os fatos mais importantes e relevantes. Como que foi aberto o inquérito às fake news originalmente para investigar procuradores da Lava Jato, incluindo eu mesmo, como esse inquérito foi usado depois pelos ministros do STF para encerrar as apurações feitas pela Receita Federal de possíveis crimes de lavagem de dinheiro cometidos pelos próprios ministros do STF e familiares, crime esse sob investigação na Receita, como que esse inquérito foi usado para censurar a revista Cruzoé por conta da reportagem O Amigo do Meu Pai. Nada disso aí tá na entrevista. É estranho, né? Como que um jornal, com a tradição do Washington Post, simplesmente não fez o dever de casa, hein? Será que isso tem a ver com o fato de que o jornal é progressista, de esquerda, chegando a endossar candidatos democratas em quase todas as eleições presidenciais americanas? Bora aqui para mais uma amostra da loucura do Moraes. Esse é um processo legal legítimo, rebateu Moraes. 179 testemunhas já foram ouvidas. Questionado se ele teria poder demais, Moraes rejeitou a ideia. Ele disse que seus colegas do Supremo já revisaram mais de 700 decisões suas após recursos. Você sabe em quantas que eu perdi? Questionou Moraes. Nenhuma. Gente, que burrice que é essa? Que estupidez é essa? O fato de que Moraes ganhou 700 recursos prova exatamente o contrário do que ele quer provar. Prova que ele sim tem poder demais, poder incontrolável, sem checagem, sem qualquer restrição, sem qualquer controle por parte dos seus colegas. A resposta dele só faria sentido se Moraes tivesse mostrado que várias das suas decisões foram reformadas, foram revogadas pelo colegiado. Aí sim faria sentido dizer que ele não tem poder demais. Gente,
A loucura tá tão grande, mas tão grande, que Moraes não fala mais lé com cré. E como os jornalistas que não apontaram isso, hein? Como que eles não colocaram o dedo na ferida e mostraram isso? Será que isso tem a ver com o fato de que o Washington Post sempre foi crítico ao Bolsonaro? Bom, bora aqui pro final. Todo constitucionalista tem grande admiração pelos Estados Unidos, disse o ministro Alexandre de Moraes, para quem a tensão entre Estados Unidos e Brasil é temporária e motivada por questões políticas e desinformação. Ele apontou Eduardo Bolsonaro como um dos responsáveis por esse cenário. Essas narrativas falsas acabam envenenando a relação, narrativas falsas apoiadas por desinformação espalhada por essas pessoas nas redes sociais. O que precisamos fazer e o que o Brasil está fazendo é esclarecer as coisas. Gente, ele está tratando aqui o Trump, os Estados Unidos, como se fosse um idiota, como se não tivesse fonte de informação, as melhores agências de informação do mundo. E segue aqui, ó. Moraes comentou ainda sobre a perda das próprias liberdades pessoais. É agradável passar por isso? Perguntou. Claro que não é agradável. Queria ver se ele falava se é agradável ou não. As pessoas estão sendo perseguidas, presas injustamente, que podem ir mofar na cadeia por conta de uma perseguição injusta. Moraes, se eu ser sincero com você, dane-se a sua liberdade. Você tinha que estar sendo processado, investigado criminalmente. Você tinha que responder pelos seus crimes. Isso aqui é pouco perto do que você tem que, por justiça, passar. Agora, isso é muito quando você vai olhar para aquelas pessoas perseguidas indevidamente pelo 8 de janeiro. As pessoas estão sendo processadas sem provas, com distorções, uma verdadeira perseguição e ditadura judicial. Aí sim, essas pessoas estão sofrendo. Como a família do Clesão que morreu, como a família da Débora sem a mãe, como a família de tanta gente que não deveria estar na cadeia e tá. Mas, segundo Alexandre de Moraes, enquanto houver necessidade, a investigação vai continuar. Como assim, enquanto houver necessidade? Todo mundo preso, acusado, processado, censurado. Ninguém que é acusado tem um cargo ou poder para fazer qualquer coisa. Quem quer uma ameaça hoje, Moraes? Como o Washington Post não te contou, eu conto para você que está aqui comigo quem quer uma ameaça. Alexandre de Moraes, ministro do STF do Brasil. E ele fala que existe uma doença do autoritarismo. E aí ele foi tratar essa doença. Sabe como é que ele tratou? Com muito mais autoritarismo, envenenando o Brasil. Eu não tenho mais condições de comentar essa loucura sem correr o risco de eu mesmo aqui enlouquecer, coringar ou então ser preso. Eu vou deixar o comentário final com você. Patriotas, socialismo nem no sonho lá na Bolívia, viu? O povo não quer saber de comunista nem pagando. E vem comigo, patriotas, para vocês saberem, o ministro Alexandre de Moraes acaba de cometer uma das maiores infrações que vocês possam imaginar. O ministro Alexandre de Moraes está burlando as medidas cautelares que foram impostas contra ele, viu? Foi isso que acabou de sair, viu? O ministro Alexandre de Moraes está burlando as medidas cautelares. O Moraes não gosta, né, que as pessoas burlem. Burla as medidas cautelares dele. E ele está burlando as sanções, a Lei Magnix. E o povo brasileiro não deixou passar barato. Pegou Moraes no flagra. E vocês precisam saber o que o Moraes estava fazendo. Meu Deus, talvez a pena poderá aumentar agora, né? Assim como o Moraes fazia, né, com seus desafetos. Mas não para por aí não, patriotas. Vem comigo para vocês entenderem o que está acontecendo com os candidatos de esquerda lá na Bolívia. Eles estão recebendo presentes. Eu que não quero receber esse tipo de presente, viu? Meu Deus do céu. E muito mais, patriotas. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Deixa eu fechar a porta aqui do carro porque está aberta. Senão gasta a bateria aqui. Então, patriotas, o negócio é o seguinte. Bolívia não quer saber nem do Evo Morales e nem daquele candidato, né, que era ministro da Economia, que conseguiu ganhar as eleições lá na Bolívia. E agora quem está dominando lá o cenário são candidatos de direita. Só para vocês terem ideia, a esquerdalha lá na Bolívia foi eliminada no primeiro turno. Agora quem partiu para o segundo turno são 2 candidatos da ala conservadora. Aleluia, menos um trabalho para Donald Trump. Então tudo indica que logo esses presidentes desse país assumindo que é da direita, ele vai juntar as forças com Donald Trump para acabar com esses cartéis e também com o Maduro que está escondido no bunker, né? Ele estava todo desesperado e agora ele se escondeu, né? Estava aí
intimando Donald Trump a pegar ele lá na Venezuela, e Donald Trump enviou as Forças Armadas, ele sumiu. Vem comigo que tem mais. Olha só, patriotas, olha o presentão que o candidato de esquerda recebeu da população lá da Bolívia. Candidato de esquerda é apedrejado em eleições. Rodrigues concorre à presidência do país. Concorria, né? Porque agora não concorre mais, né? Não ganhou. Uma multidão apredejou e vaiou neste domingo 17 o candidato à presidência, Andrônico Rodrigues, após o esquerdista votar no reduto político e sindical do ex-presidente Evo Morales, onde é considerado um traidor por se afastar do ex-governante e se candidatar por conta própria nestas eleições gerais. Rodrigues foi votar na escola José Carrasco. Vixe, escola José Carrasco, meu Deus do céu. Olha o nome da escola, mas também, né? Evo Morales foi quantos anos aí presidente lá? No município de Entre Rios, situado no trópico de Cochabamba, reduto de Morales, 2006 a 2019 na região central. Então ele foi apedrejado, viu, gente? Essa é a situação que tá lá na Bolívia. O povo não quer saber dos esquerdistas nem pintado de ouro, meu irmão. O povo chegar nessa situação aqui, esses fiozinhos de ouro passou muita raiva lá no povo, viu? É o grupinho do amor, né? Olha só, gente, quem diria o ministro Alexandre de Moraes não cumprindo as medidas cautelares que os Estados Unidos aplicou através das sanções, melhor dizendo, da Lei Magnitsky. Moraes, você já conhece, né, o ritual, né? Quem não cumpre as medidas cautelares, as punições poderão ser mais severas. Não é assim, Moraes, que você fazia com os opositores contra a ala conservadora, né? Olha o Daniel Silveira aí. Ele alegou que o Daniel Silveira não tinha cumprido as medidas cautelares e colocou ele em regime fechado por 10 anos, viu, patriotas? Vem comigo para vocês entenderem a manobra radical que o Moraes está fazendo contra a Lei Magnitsky. Meu Deus, olha só, Moraes foi sancionado pelo Tesouro dos Estados Unidos sob a Lei Magnitsky por violações de direitos humanos, e isso proíbe empresas americanas de fornecer serviço a ele, incluindo contas da App Store. Se você tiver uma denúncia ao OFAC pelo e-mail, tá aqui o e-mail, vou dar uma pausinha aqui, enquanto isso eu vou falando algumas coisinhas, e depois eu vou mostrar outras fotos do ministro Alexandre de Moraes de boa, utilizando um telefone da Apple, o telefone top dos top das galáxias, viu? Eu acho que é o último modelo da Apple, viu? Tá atualizado, hein, Moraes? Não quer ficar fora do WhatsApp não, né? Já acostumou com o Zap, né? Já acostumou com redes sociais, né, Moraes? Já acostumou com tecnologia, mas só que agora não pode mais, Moraes. Você não pode desobedecer às medidas cautelares. Não é assim que você fazia, né, com seus desafetos, não é mesmo? Então tá aí, viu, patriota? Vocês aí anotaram, né, o e-mail. Agora vamos para as fotos do Moraes. Olha só aqui, gente. Moraes é o homem que você conhece, não importa se é de lado, de frente ou de costa. Moraes é o cara, do jeito que ele te vê, você reconhece ele. Aí, ó, o Moraes aqui no Zap. Zap, hein? Olha aqui, Moraes no Zap, meu Deus. Olha aí, Morales, o grande, descumprindo as ordens. Olha aqui o Moraes também de novo, gente. Olha aqui, ó. Parece que ele tá com problema. Na pele. Eu vi uns noticiários aí dizendo que ele tá parecendo com a doença de pele, entendeu? Ei, Moraes, se cuida, viu, meu filho? Vai tratar, não fica desse jeito, não. Vai se tratar, viu, Moraes? Tá? Os Estados Unidos tá te esperando, viu? Principalmente lá em Orlando, na Justiça de Orlando. Justiça de Orlando lá tá daquele modelo. Vem, Moraes, vem em nós, vem. Vem em nós, viu? Então tá aí, viu? E também eu não sei se foi o Paulo Figueiredo ou se foi o Eduardo Bolsonaro, eu não sei. Eu sei que eu vi aí uma matéria aí, dizendo que o ministro Alexandre, que os bancos, tem alguns bancos no Brasil que não estão cumprindo a Lei Magnitsky, viu? Tem uns banquinhos que estão atrasados, né? Acho que eles estão dormindo nos sonos esplêndidos,
dormindo nos sonos esplêndidos. Você aí, ó, funcionário público, você que é patriota, que trabalha em bancos, né? Vocês aí que trabalham nos bancos, com cartões de crédito, essas coisas. Pois é, você, patriota, você que tá sabendo aí que Moraes ainda não teve a sua conta cancelada, basta você vir aqui nesse e-mail aqui, ó, e enviar, viu? Só enviar para eles que eles vão tomar providência com esses bancos, viu? A multa é uma multa menor do que a do Moraes, né? Porque a maior multa que o Moraes deu foi contra o Elon Musk, né? 28 milhões. Mas só que a Lei Magnitsky, ela é branda, viu? Brandíssima. É só 20 bilhões de dólares. Equivalente quase 120 bilhões de reais, viu, banquinhos? Continua aí querendo passar a baba de calango, viu? Nas sanções do Donald Trump, que vocês vão ficar pobres, igual Morales. Morales não quer largar o Zap Zap. Isso aí, ó, comunistas, vocês que gostam do capitalismo, né? Gostam de viver o capitalismo, isso aí, ó, é um aviso para vocês, viu? Logo, logo vocês também, viu? Essa galera do Lula aí, ó, poderá ficar sem o Zap Zap, viu? Sem telefone da Samsung, sem telefone da Apple, é tudo. Ó, gente, eu vou explicar uma coisa para vocês. Todas as empresas que têm conexão com empresas nos Estados Unidos, que têm conexão com as bolsas de valores dos Estados Unidos, que depende de alguma coisa dos Estados Unidos, se favorecer o ministro Alexandre de Moraes ou qualquer um que for sancionado através da Lei Magnitsky, eles também poderão sofrer multas pesadas e também a Lei Magnitsky, gente. A coisa não é brincadeira, viu? Não é brincadeira, viu? Vocês aí, viu? Abre o olho no Brasil, porque a galera tá tirando foto de tudo, gente. Tá deixando passar nada. Pelo caminho da carruagem aqui, parecendo que tava na sauna, né? Meu Deus. O povo é forte, viu? Diretor do Banco Central define o destino do ministro Alexandre de Moraes. Pois é, pessoal, segundo esse diretor, que preferiu não se identificar de forma anônima, ele prestou uma informação ao jornal O Globo que foi definida como um caos no sistema financeiro brasileiro. Veja o que esse diretor disse a essa revista. As implicações da Lei Magnitsky para o sistema financeiro brasileiro envolvem escolhas complexas para os bancos, destacou então aí esse diretor do Banco Central, que eu já disse que não quis se identificar. Pois bem, embora a legislação dos Estados Unidos se aplique em território norte-americano e a brasileira no Brasil, esse funcionário do banco ressaltou aí que a economia funciona de maneira globalizada, ou seja, cria desafios para os bancos que atuam internacionalmente. E aí, o que pode acontecer? Olha só, segundo o diretor, caso a versão mais rigorosa da lei estivesse em vigor atualmente, os bancos precisariam optar entre manter clientes de alto perfil, por exemplo, como o ministro, né, do STF, ou talvez preservar aí o acesso a operações essenciais, como a cotação do dólar, transações de câmbio. Ele explicou aí que sem essas operações, a sobrevivência dos bancos estaria ameaçada, pessoal. Pois bem, é como se os bancos tivessem que fazer uma escolha, e essa escolha custaria a própria existência do banco aqui em operação no solo brasileiro. O diretor ainda afirmou que essa decisão pode impactar diretamente a estabilidade do sistema financeiro, como um todo, no geral, pessoal. Então, são 3 níveis da Lei Magnitsky. Então, o mais brando foi aplicado agora. E isso não quer dizer, pessoal, e o mais brando já está sendo ruim para eles. Vocês imaginam a forma mais pesada que pode sim vir acometê-lo a qualquer momento. Afinal, os Estados Unidos não está medindo esforços para puni-lo. Esse encontro, pessoal, que teve agora recentemente, se você não sabe, teve um encontro agora, né, do ministro Alexandre de Moraes, o Zanin, o Gilmar Mendes. O que acontece, pessoal? Eles definiram aí algumas estratégias que, na verdade, pessoal, eles estão tentando achar um meio de manter as contas do ministro aí, né? Achar um espaço na legislação que ofereça um resguardo, um respaldo para que ele continue aí com suas contas ativas. Inclusive, eles chamaram aí o pessoal do BTG Pactual, do Santander, enfim. Mas nós sabemos, pessoal, que da forma que está caminhando as coisas para o ministro, a tensão só vai aumentar, ainda mais
mas com as falas últimas, né, agora as recentes falas do Lula contra o presidente norte-americano, isso só vai esquentar ainda mais a tensão aí entre eles. E é claro, pessoal, de certa forma o ministro sabe que está enrascado e que as coisas não vão ficar boas para o lado dele. E é claro que os bancos vão cumprir a legislação porque eles não querem de forma alguma perder a sua atuação em solo brasileiro. Certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Até mais e até o próximo vídeo. Ele precisa enfrentar o Conselho de Ética. A oposição precisa se concentrar e pedir que o Hugo Mota deixe a cadeira de presidente da Câmara dos Deputados. Ele está atrasando o Brasil. É mais, ele comete irregularidades. Ele não pode presidir a Câmara. Tem que sair. Hugo Mota é o Severino Cavalcante 2025, 20 anos depois. Ele precisa sair da presidência da Câmara dos Deputados. Ele não pode ser exemplo para nada. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Aliados no Congresso protegem Moraes. Segundo o jornal, o ministro do STF se beneficia de relações que vão de membros da direita e influentes líderes no legislativo. É isso mesmo. Alvo de críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mantém uma rede de aliados na política brasileira, que inclui até apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Parte desses contatos vem principalmente dos tempos em que Moraes era secretário em administrações paulistas e filiado ao PSDB. A parcela mais relevante, porém, foi construída depois de sua chegada ao Supremo. Ela inclui vínculos com o presidente Lula e a cúpula do Congresso, diz reportagem do jornal Folha de São Paulo. Esses vínculos garantem ao ministro influência sobre suas decisões políticas. Opa, decisões políticas. Você já viu o juiz dar decisões políticas? Essa matéria escancara um claro crime de responsabilidade de Alexandre de Moraes. Atividade político-partidária. Está prevista na lei do impeachment. Se o Brasil fosse um país sério, Moraes não estava mais no seu cargo há muito tempo. Continuando na reportagem. Da mesma forma, lhe dá apoio para emplacar aliados em espaços estratégicos, bem como proteção contra adversários. A resistência do Congresso aos sucessivos pedidos de impeachment contra ele ilustra o cenário. Duas de suas relações mais próximas, diz o jornal, surgiram em meio a esses ataques. Moraes janta quase semanalmente em Brasília com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com o seu antecessor, Rodrigo Pacheco. Quem também tem dado apoio a Alexandre de Moraes é o presidente da Câmara, Hugo Mota. Entenda o porquê. Pauta número 3, o Congresso e a anistia. Deputados da oposição já se preparam para reagir a um eventual revés no acordo com caciques do Centrão para votar a PEC do fim do foro privilegiado e depois a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Nos bastidores, deputados do PL prometem obstruir as votações no plenário se o presidente da Câmara, o fofinho Hugo Mota, não pautar a PEC do fim do foro nas próximas semanas. O Mota conseguiu garantir, vocês viram, né, emendas parlamentares de comissão, em questão de segundos ele conseguiu garantir essas emendas, mas ele não parece nem um pouco disposto realmente a tocar as pautas que mais interessam, as pautas mais importantes para o Brasil. E em entrevista à Globo News, o Mota disse que a Câmara não tem ambiente para anistia. Um projeto auxiliar começou a ser discutido ainda no semestre passado, que não seria uma anistia ampla, geral e restrita. Eu não vejo dentro da casa um ambiente para, por exemplo, anistiar quem planejou matar pessoas. Não acho que tenha isso. Quem está sendo julgado agora no Supremo? Que não tenha esse ambiente dentro da casa. Matar pessoas, é aquele plano esquisitão que faltou um táxi, qualquer coisa para que ele se concretizasse, algo assim. E o Lula se reuniu fora da agenda com o presidente da Câmara, Hugo Mota, na última terça-feira, na pauta Eduardo Bolsonaro, né, que está aqui nos Estados Unidos, e o petista quer se livrar do Jair Bolsonaro e também do filho dele que está aqui, o Eduardo Bolsonaro. E denúncia sobre o Hugo Mota. O Hugo Mota, como disse, ele não está muito preocupado com o Brasil de verdade, né, ele quer garantir o dele, ele está aí meio que fechado com o Lula e com o STF, né, consequentemente, mas
há uma série de denúncias contra ele e o Silvio vai trazer algumas informações sobre o que já aconteceu com alguém que ocupava a presidência da Câmara e se envolveu em algo parecido. Então, Hugo Mota, né, emprega um homem como caseiro da fazenda dele em Serraria, na Paraíba, com verba do gabinete dele na Câmara. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Ari Gustavo Soares é contratado desde 2019 como assessor do gabinete do parlamentar e recebe R$ 7.200 em salários e auxílios pagos pela Câmara. O Ari ocupa o cargo de secretário parlamentar, que deveria prever 40 horas de trabalho por semana e dedicação exclusiva, segundo normas da casa. Silvio, qual é a chance verdadeiramente disso tirar, pelo menos, Hugo Mota da presidência ou, quem sabe, levá-lo a perder o mandato? Bom, vamos lá, Lacombe. Olha, nem com ironia eu não conseguiria chamar ele de fofinho. Eu chamei de frouxo nessa semana, um banana, um covarde, mas, acima de tudo, é alguém que faz mal ao Brasil. Hugo Mota está atrasando o Brasil, porque a Câmara dos Deputados é a caixa de ressonância da sociedade. Ali, a Casa do Povo, como é conhecida, tem 513 representantes eleitos na urna, pelo voto popular, de forma mais plural possível. Não à toa, tem todos os tipos de espécies ali dentro, né? Mas vamos lá. Hugo Mota deveria atender a maioria, honrar acordos. Quem não honra acordo, quem não cumpre acordo em Brasília, tem vida curta. E ele deveria se recordar, por exemplo, de Severino Cavalcante. Eu acho que é desse que você estava falando, de quem eu também andei falando nas redes sociais e a gente aqui no nosso bate-papo, nós quatro. Olha só, em 2005, lá, a eleição para presidente da Câmara sempre acontece em fevereiro. Então, lá em meados de 2005, talvez na primeira quinzena, Severino Cavalcante foi eleito presidente da Câmara dos Deputados. Como é que essa história começa? Essa história começa com uma briga dentro do próprio PT. O João Paulo Cunha foi o primeiro presidente da Câmara dos Deputados no governo Lula e a ideia era continuar naquele 2005, que seria o ano do mensalão. Mas aí o PT racha internamente. Uma briga, porque o PT estava muito grandão, muito inflado, e tem Luiz Eduardo Greenhalgh de São Paulo e Virgílio Guimarães, que levou o Marcos Valério para dentro do PT de Minas Gerais. E o PT resolve brigar e jogar com duas pontas, com dois candidatos. Isso faz com que a eleição vá para o segundo turno. Na época, a oposição tinha um candidato, PFL ainda era muito forte, PFL que depois virou DEM, que depois virou União Brasil, qualquer coisa, e por aí vai. PFL tinha José Carlos Aleluia naquela eleição. Me lembro muito bem daquela madrugada. O que é que acontece? O Severino passa por uma diferença de 14 votos para o segundo turno. E no segundo turno ele vai bater chapa com o PT. Todo mundo entende que o PT se reagruparia e venceria aquela eleição. Mas a oposição, esperta e um pouco mais numérica do que é hoje, faz o jogo certo e apoia o Severino, o rei do baixo clero, lá de Pernambuco, como era conhecido. E o Severino vence a eleição com 300 votos. Pois bem, o Lula vai dormir, tem um livro que chama Viagens com o Presidente, que conta a história das viagens, é um livro do Eduardo Scolese, do Leonêncio Nossa, Leonêncio do Estadão, o Scolese da Folha, e tem uma passagem lá, mas tem outros momentos, o próprio Lula fala isso em entrevista também. Ele foi dormir com a ideia de que o Greenhalgh assumiria a Câmara e acorda com um bilhete debaixo da porta dele, ele estava viajando para o exterior, de que o Severino tinha sido eleito, então do PP, deputado do PP. Pois bem, o Severino passa 220 dias na presidência da Câmara e cai por causa de um mensalinho. Ele extorquia o dono de um restaurante e uma manicure. A Câmara tem lá algumas... Ele extorquia o dono, chamava Sebastião Buani, cobrava propina. Propina era entregue, tirava do dinheiro do caixa do restaurante, que ficava no anexo da Câmara, se eu não me engano, anexo 4, ia no envelope pardo, a secretária recebia, uma funcionária do restaurante, Fiorella, entregava para ele, e aí tem um dado momento em que o Severino cobra a propina e ele não consegue receber o dinheiro. Então o Buani, Sebastião Buani, faz um cheque. Então a propina paga com cheque, e o Severino pega o cheque, né? Ou seja, você tem a digital ali. E esse cheque, que era no valor acho que de R$ 7.500, se eu não me engano,
vai parar no Ministério Público, enfim, vira uma denúncia, e o Severino é forçado a renunciar. Tudo isso, cobrar mensalinho de dono de restaurante, porque o Severino, antes de ser presidente da Câmara, era secretário da mesa, e as secretarias, cada uma tem uma função. Uma cuida de passaporte diplomático, a outra de apartamento funcional, e uma delas é uma espécie de prefeitura da Câmara, que cuida dos restaurantes, que cuida das lanchonetes e por aí vai. O Severino extorquia. O que o Hugo Motta fez, e que a Folha de São Paulo, o Metrópolis já divulgaram, é muito mais grave. Ele emprega um caseiro na Câmara dos Deputados, numa fazenda lá. Essa é a matéria da Folha de São Paulo, daquela época, de setembro de 2000, ele ficou 220 dias. Ou seja, ele ficou menos dias do que teve votos. 300 votos, 220 dias na presidência da Câmara. Que ele pedia o dinheiro, 110 mil de propina, foi tudo que ele cobrou na época. Talvez a gente tenha uma foto do Severino só para relembrar, refrescar. Esse é o cheque. Pois bem, esse é o cheque, esse é o dono do restaurante, Sebastião Buani. E tem uma foto do Severino, talvez, para a gente relembrar quem era. É ele aí, ó. Aí dá para até identificar algumas figuras que ainda estão na política. Não, Mário Negromonte está ali atrás, já saiu ali, está com o braço esquerdo dele, cobre. Atrás dele está o ex-deputado Romeu Tuma Júnior, mas não vou me alongar aqui. Vamos lá. O que o Hugo Motta emprega um caseiro lá na Paraíba, na fazenda dele, ele é de Patos, mas a fazenda fica distante até de Patos. Ele tinha uma fisioterapeuta, sabe lá quem era, empregada no gabinete fantasma, funcionário fantasma. O chefe de gabinete, um funcionário do gabinete dele tem autorização para sacar dinheiro das pessoas que estão empregadas no gabinete. Sabe qual é o nome disso? Se fosse no gabinete do Janones, olha, é o Janones. Isso é rachadinha. Ele precisa enfrentar o Conselho de Ética. A oposição precisa se concentrar e pedir que o Hugo Motta deixe a cadeira de presidente da Câmara dos Deputados. Ele está atrasando o Brasil. Não basta a operação outside da Polícia Federal ter batido lá na prefeitura de Patos, onde o pai dele, Nabor Vanderlei, a mãe, a avó materna, a avó paterna, todo mundo é deputado, sempre foi. É uma dinastia que governa Patos. Cidade com 100 mil habitantes, 300 quilômetros de João Pessoa. Não basta a Polícia Federal estar lá no encalço dele, depois daquele jantar na casa do Alexandre de Moraes. É mais do que isso. É mais. Ele comete irregularidades. Ele não pode presidir a Câmara. Tem que sair. Desculpa ter me alongado aqui, mas Hugo Motta é o Severino Cavalcante 2025, 20 anos depois. Ele precisa sair da presidência da Câmara dos Deputados. Ele não pode ser exemplo para nada, nem para ninguém. Consta o que dizer desse processo de julgamento. Ele é uma farsa, uma fajutice completa. Eu me lembro bem da denúncia da PGR, que diz que o 8 de janeiro se originou de um discurso, de uma fala do Bolsonaro numa live em junho de 2021, um ano e meio antes. Também não consigo entender como é que o Bolsonaro, aliás, meu artigo da Gazeta, da Timeline, fala sobre isso. Rapaz, o sujeito esperou 8 de janeiro para dar um golpe, aceitou nomear os chefes das Forças Armadas, os comandantes, do Lula antes da hora, estava nos Estados Unidos. Então, o que dizer, além do que já dissemos, a gente fica se repetindo, porque é um joguinho de cartas marcadas, sem a mínima preocupação de fingir que não há falcatrua, Consta. Sim, a gente tem que se tornar repetitivo porque eles continuam insistindo nessa tecla, nessa farsa, nessa caça às bruxas, e porque querem prender Bolsonaro e colocá-lo fora do tabuleiro político e eleitoral, principalmente visando aí nas eleições de 2026. Então eles querem a prisão. Eu vou remeter aqui, Lacombe, parece sempre combinado, a dobradinha e tudo, mas não é. Eu vou remeter à sua coluna da Gazeta do Povo de hoje, que está muito boa, um resumão sobre isso, comparando, inclusive, com coisas que a esquerda já fez também e não foi taxada, rotulada ou punida, muito menos punida, da mesma forma que a direita. Então é óbvio que isso não tem nada a ver com golpe, não houve tentativa de golpe, tentativa de assassinato de Lula, de Alckmin e Alexandre de Moraes. Só deles terem incluído o Alckmin nessa lista já perderam qualquer credibilidade que o roteiro pudesse ter. Então é tudo uma piada, eles estão fazendo o processo de uma maneira relativamente célere,
para os padrões do STF. Não deveria ser o STF a julgar, porque não tem competência, né? Está ignorando todas as evidências contrárias à narrativa do golpe. Tudo que eles têm é uma colaboração do Mauro Cid, que é contraditória e que, em vários momentos, depois de repetir 1000 vezes a palavra provavelmente, possivelmente, talvez, né, ele mudou a versão pelo menos 10 vezes. Então, é tudo espuma. Agora, nada disso resolve, porque eles estão cismados e querem punir Jair Bolsonaro, e eles precisam da narrativa do golpe para poder alimentar, principalmente o sistema e a ala tucana dessa aliança nefasta tucano-petista. Eles precisam dessa narrativa para tentar resgatar ali a estratégia das tesouras, né, o teatrinho das tesouras. Hoje, o editorial do Estadão, um jornal tucano por excelência, né, mostra bem isso. Ele vai demonizando Lula, principalmente na destruição da economia e na retórica geopolítica e tudo, mas ele não consegue parar ali, né? Ele começa com uma frase do Tarcísio e ele não consegue parar ali. Ele vai lá e coloca o Bolsonaro na mesma toada, dizendo que o Brasil cansou de ambos, né? E o Estadão representa essa elite, uma elite tucana, uma elite empresarial. Eu conheço muita gente dessa elite empresarial que fala comigo e fala: Rodrigo, esquece, Bolsonaro ficou muito tóxico e não tem jeito, o sistema é muito poderoso, tem que ser um Tarcísio da vida, um Zema da vida, um Caiado da vida que frequenta a festa da Guiomar Mendes, né? Bom, as pessoas devem ter visto aí o desabafo do Carlos Bolsonaro, endossado pelo próprio Eduardo, né? Eles não estão muito mais achando graça na postura desses governadores, porque nós temos um estado de exceção, nós temos a perseguição, a caça às bruxas ao Bolsonaro mesmo, né, e sua família, e eles estão com um discurso de como se tudo tivesse no Brasil normal, e fosse uma questão de disputa eleitoral apenas do ano que vem. Então, é ignorar um elefante numa loja de porcelana quebrando tudo. Não dá para ignorar isso. Nós temos presos políticos, nós temos mortos que foram presos políticos, né, na mão do sistema. Então, essa é a prioridade do Brasil, essa é a pauta, né? Eu quero ver como é que vai ser com a reação do governo americano. Várias autoridades continuam falando de Brasil, muito atentos. O advogado, por exemplo, o Martin De Luca, o advogado do Rumble e do Trump, né, na Truth Social, ele está tão atento que ele comenta nos detalhes Alcolumbre, né, e tudo. Eles estão observando o Brasil com uma lupa. E eles não vão permitir que continue a caça às bruxas e venha uma volta do Teatro das Tesouras. Então vai ser muito curioso acompanhar os próximos capítulos dessa novela, porque o sistema quer porque quer acelerar esse processo e prender o Bolsonaro por uma tentativa farsesca de golpe, né? Eu conversava com um jurista, por exemplo, que me apresentou um parecer técnico item a item das acusações, concluindo que tem que ser absolvição integral, e ele me confessou: eu não suporto o Bolsonaro, eu não gosto do Bolsonaro, mas eu preciso ser técnico no parecer jurídico, né, como jurista. Então, essa é a postura de qualquer pessoa séria nessa história toda. Mas o sistema vai ligar para isso? Não a primeira turma. A primeira turma está muito investida, né, com a cumplicidade ao Alexandre de Moraes para recuar agora. E o que vai fazer o governo americano? Vai dobrar a aposta também do lado de lá. Então, vai ser um momento muito interessante de acompanhar o Brasil, porque novas leis Magnitsky podem estar no radar aí, né? E vai machucar. Tem um boatinho, né, de que tem gradações de lei Magnitsky, isso aí é meio fake news, hein, gente? É boato. Então, vai machucar, tá? O Alexandre de Moraes foi visto no Pinheiros hoje fazendo musculação e lanchando, comendo no restaurante, não pagou com cartão de crédito. Então, a vida desse pessoal vai ficar difícil. O Brasil, pela primeira vez, tem um adversário à altura. O Eduardo Bolsonaro, que fez a escolha certa, que tomou a decisão correta de ficar aqui nos Estados Unidos. Ele esteve de novo em Washington e discutiu com a autoridade do governo Trump a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o Eduardo levou reportagens brasileiras traduzidas para o inglês e questionou a interpretação de bancos nacionais que até agora entendem que operações em real estão liberadas. O Eduardo saiu das reuniões com a percepção de que os Estados Unidos podem cobrar o cumprimento da lei, incluindo o bloqueio total de contas ou a aplicação de multas a bancos brasileiros. Nas redes sociais,
o deputado alertou que os bancos que mantêm contas de Moraes estão sob risco e há grande chance de a pressão aumentar para outras autoridades brasileiras. Parece que a turma faz questão de não entender o que é a Lei Magnitsky, que consta... Não é uma intromissão nas leis brasileiras ou na soberania brasileira, absolutamente. É simplesmente assim. Você quer ter como cliente, como parceiro, um sancionado por violações de direitos humanos? Beleza. Só que você não vai fazer negócios com empresas americanas, você vai sair do sistema SWIFT, você vai ter que se virar sem os Estados Unidos. E mal ou bem, de certa forma, todo o dinheiro do mundo passa de alguma maneira aqui pelos Estados Unidos. Lacombe, é até uma questão de lógica, né? É uma lei muito grave, reservada à escória da humanidade, tanto que basta ver os colegas do Alexandre de Moraes que foram também sancionados na mesma época, ou que já foram antes. Traficante, crime organizado, ditador e por aí vai, né? Então, é óbvio que o intuito da lei, enfim, foi criada lá pelo caso do advogado na Rússia, que foi torturado e morto. O Bill Browder teve participação do fundo Hermitage. O Bill Browder deu uma entrevista que alegrou a turma do sistema brasileiro, porque ele, por ignorância em relação a quem é Alexandre de Moraes e as barbaridades e abusos que vêm sendo cometidos pelo Alexandre, disse que não era esse o propósito da lei. Bom, primeiro que às vezes o criador não detém o controle sobre o filho para sempre, né? Segundo que, repito, ele ignora muitas coisas sobre o Alexandre de Moraes. Mas o caso do Sergei Magnitsky é um caso de tortura muito grave, né, que os russos promoveram, a turma do Putin, a gangue, né? E o intuito da lei, obviamente, não é você virar e falar, tá, você continua com sua vida normal aí, mas se você quiser fazer remessa para os Estados Unidos, não pode, tá? É óbvio que não é isso, é só pensar um pouquinho e usar massa cinzenta, o neurônio, né? Os Estados Unidos estão alavancando em cima do seu poder econômico, do fato deles representarem 30% do PIB mundial quase, e financeiramente falando ainda mais, né? E eles estão olhando e falando assim, olha, eu não vou avançar na sua soberania, eu vou dizer o seguinte, se você é um sancionado, você é um pária global financeiro, é uma bomba atômica financeira, você não faz parte do sistema que nós controlamos pelo peso que temos. É óbvio que é isso a interpretação, não tem gradações, não tem malandragem, não tem vídeo do Lula dando um migué, falando, não, veja bem, vamos continuar operando aqui as contas. Isso o André Esteves pode ter dito na reunião para acalmar os ministros que estavam bem nervosos. Vide o Barroso descontando no Fux na sessão seguinte, sobre relatoria e o escambau. Um pretexto qualquer para ir para cima do outro que tem visto. E ele não tem visto. E 22 milhões de motivos para ficar preocupado com a perda do visto e sanção se vier Magnitsky. Então, é evidente, Lacombe, que a Magnitsky é mais poderosa do que estão pensando. Não vai ter como Alexandre de Moraes manter conta em banco nenhum, nem no Banco do Brasil, para receber salário, porque o Banco do Brasil tem o BB Américas que opera aqui. E o BB Américas vai fechar por causa do Alexandre de Moraes, porque é esse o resultado. Vai tomar uma multa de 8 bilhões de dólares, como já teve caso na Europa, por causa do Alexandre de Moraes? Acho difícil, né? Então é isso que está em jogo e tem muita gente fingindo que não entendeu até hoje porque quer dar uma de malandro brasileiro para cima dos Estados Unidos. Vão aprender the hard way. Fafo. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro!